gente! Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo. O último encontro começamos a falar de criança. Parece que a gente incorporou a criança aqui e não deu pra falar tudo. Então vamos continuar a sombra da criança ferida. Estamos aqui até mais... Tô até vestidinha aqui. Se eu olhar pra uma fotinha minha de criança, eu vejo essas brusinhas toda confortável. O outro com a blusa do Mickey. A blusa do Mickeyzinha, que quando criança eu gostava, do clube do Mickey. Nossa, mãe, o pessoal velhinho aí vai saber que era o clube do Mickey. Não é muito da minha época, não. Não é da sua época, não. Bom, a gente estava falando de sombra da criança ferida, como isso se manifesta no nosso dia a dia, nas nossas relações. Então vamos dar continuidade nisso aí, né, amigo? Vamos. Como é que a gente busca, como que essa criança grita hoje, atuando na vida enquanto adultas, né? Adultos reprimindo essa criança, como ela se manifesta e como isso interfere nas nossas repetições da vida, as nossas buscas da vida, né? Então eu vou te contar uma coisa, não vamos generalizar não, eu vou contar um caso pontual, beleza? Tem um canal que eu vi, né, na plataforma do YouTube, uma moça que ela se autodenominava coach. Tá? Então ela não era muito do nosso rolê, da nossa área. E ela num vídeo, ela falou de uma forma um pouco sarcástica que uma vez ela foi numa sessão ali, né, de psicanálise, e ali ela falou, dando risada, que o terapeuta perguntou para ela assim, como foi sua infância? Como é que era a sua família? E ela dava risada, que ela falou, nunca mais eu voltei lá, não, o que eu tenho para falar da minha família, o que eu tenho para falar da minha infância? E eu acho interessante, Rafa, o pessoal compreender isso, porque dentro da visão psicanalítica, a infância, ela primeiro é um momento de uma intensidade de aprendizado gigantesca. E uma outra coisa, na infância, justamente até mesmo por essa abertura da criança, por essa inocência da criança, por essa falta de seletividade da própria criança, a criança vai absorvendo todas as pancadas secas e constitui o que a gente chama de impressões. A Melanie Klein fala inclusive sobre relações objetais. E essas relações objetais, sejam com pessoas, sejam às vezes com partes de pessoas, sejam às vezes também com o que ela fala de objetos inanimados, né? Um brinquedinho, alguma coisa que foi altamente significativa, isso vai reverberar futuramente na pessoa, de uma forma muito intensa, né? É mais ou menos isso? Total, porque a forma como a gente, como as relações foram construídas na infância, né? Foram os nossos primeiros aprendizados. Como a gente aprendeu a se relacionar com a nossa mãe, com o nosso pai, nossa família, né? E esses foram os primeiros imprints, as primeiras construções aqui dentro de como eu devo reagir, como eu não devo reagir, os primeiros métodos de defesa que eu fui criando, né? E a gente carrega isso. E hoje a gente fala muito que a criança, ela nos ensinou a aprender. Perfeito. A criança que nos ensinou como eu aprendo, né? E a forma como eu aprendo é a forma que eu estou aprendendo até hoje, é a forma que eu aprendi a aprender e eu levo isso, né? Essa criança está aqui ainda constituindo esses aprendizados e eu vou, né, repetindo aquilo daquela forma, né? O que os processos terapêuticos muitas vezes, principalmente a psicanálise, vai nos ajudar é reaprender a aprender, né? Fechou. É não usar mais aqueles mesmos caminhos que eu fui nos meus métodos de defesa construindo e refazer esses caminhos, né? E o que essa criança repete ainda é sombrio. Isso. É sombrio porque ainda está em oculto, né? Isso. Ainda está muito velado isso aí, a pessoa não tem consciência. Exatamente. É importante falar que a sombra, né, a gente falou isso nos últimos aí, que não é só sobre algo negativo. De forma então quer dizer nenhuma. que essa criança, né, ela está escondendo algo perverso, algo negativo? Não. Muitas vezes a sombra
é porque tá oculto. Eu não consigo enxergar o que tá por trás. Então, às vezes é algo belíssimo, né? É algo belíssimo em que essa criança, ela foi impedida de manifestar um poder artístico, um poder belo, uma coisa, Exato. uma manifestação super expressiva, e ali ela foi punida e ela aprendeu a construir um outro caminho. Exato. Né? Olha, eu não posso ir por aqui. Eu não posso, você deu o exemplo do desenho, acho legal você falar sobre ele, né? Pode deixar. Eu não posso desenhar algo colorido demais, então eu vou ter que ir por aqui, eu tenho que desenhar algo, né? Isso é até forma de uma iniciação dentro dos papéis, né? E das expectativas que a gente tem em vídeo lá, né? Sociais. Então, vamos começar de uma coisa altamente simples. Eu lembro que uma vez eu caí, machuquei meu joelho e eu comecei a chorar, porque o choro é catarse. É catarse pura. E de repente eu ouvi uma voz de autoridade paterna me dizendo: engole o choro, pois chorar é coisa para menina. Então, ou seja, já não te pertence mais esse choro. E eu lembro que esta criança impedida de chorar, ela não gostava mais de ver o outro chorando. Então, se eu via um amigo meu chorando, me brotava um recalque muito grande. Ao mesmo tempo, o que a gente chama de inveja, né? De me ver no outro, né? E falar: se eu não posso, ele também não pode. Isso. Outra coisa mais também que era interessante que você falou, eu quando criança, eu exibia aquelas caixas de lápis de cor gigante, né? De 2 andares, né? E aquilo para mim era ostentação. Então eu enchia os meus desenhos de cor. E uma vez na escola, os meninos criticaram muito, mas zombaram do meu desenho, porque eu tinha feito um desenho, primeiro, muito colorido, e segundo, um desenho que era muito feliz. Era uma casinha, com um solzinho, aquela coisa meio Teletubbies mesmo, entendeu? E os meninos zombaram demais de mim, falando que eu desenhava igual menina. E aí depois essa criança foi tirando as cores do desenho, e eu falava assim: agora eu vou desenhar coisas feias. Aí eu desenhava violência, eu desenhava situações cada vez mais amargas nos meus desenhos. Meus desenhos ficaram todos em preto e branco. Eu tive que resgatar essa criança ferida lá atrás, e isso é um processo terapêutico, e dizer para ela: você não precisa ficar sem as cores por causa de uma zombaria dos meninos. E Rafa, eu consegui desenhar com cores realmente, de novo, do jeito que eu gostava, depois dos 40 anos. Perfeito. Tá? Mas até os 40 anos, essa criança dentro de mim, ela ficou amedrontada. E toda vez que às vezes eu me enveredava de pensar em comprar uma caixa de lápis de cor, essa criança, ela me alertava, ela dava um grito ali e falava: não faça isso, por favor. Não faz isso porque vão rir de você, porque vão fazer isso. Mas isso é muito em oculto. É sutil. É muito sutil. É um pânicozinho, é um desconforto, não é mesmo? É uma situação assim de estrangeirismo, né? Isso. Aquilo é estranho. É estranho. Desenhar colorido para mim era algo estranho. Chorar para mim foi algo profundamente estranho. Eu fiquei anos, Rafa. Anos e anos e anos e anos sem conseguir externalizar o meu choro. Nossa, é sobre isso. E o quanto isso caracteriza a sombra para mim é exatamente porque é sutil, porque a gente não tá vendo. Muito. A gente não tá vendo de onde parte esse afeto, né? De onde parte essa repressão. Não, peraí, não faça isso, né? E aí vem toda aquela memória afetiva daquela criança que foi reprimida, que foi agredida pelos coleguinhas, né? E aprendeu a não fazer de determinada forma porque ia ter a repressão. E a gente vai seguindo, né, esse mesmo caminho assim. E é interessante, né, amigo, porque o que é a criança ferida para mim, assim? É a criança que foi impedida de viver a sua manifestação expressiva
de forma natural, a sua natureza é colorida, é desenhar colorido, né? Se expressar de cabelo forma colorido, bela. né? Já foi tudo quanto é cor. Exatamente. Que aí a gente volta lá pro primeiro vídeo da normalidade, né? E a criança ferida é a que teve, né? Agora carrega todas as regras, as normas de como ela deve seguir, né? Porque a criança pura, para mim, a pureza da criança não é a criança que é excessivamente boa ou a criança que adora os coleguinhas e vai se relacionar. Não, a pureza da criança é a que está livre dessa normatividade. Sim. A criança que ainda não tem, né, toda a norma atribuída pela família, pela escola, pelos grupos sociais, mas é aquela que está na sua livre expressão pura, no seu senso de investigação. A criança tem muito isso, a curiosidade, né? Para mim isso é a criança que eu acho saudável nós carregarmos, né? Eu acho a seguinte coisa, Rafa, isso aí eu queria também saber um pouco de você. Tá, aqui é tudo assim, gente, é a conversa na hora, que vai rolando, né? Toda criança, ela na sua singularidade, ela vai reagir à sua forma. Então existe uma determinada criança que ela vai se calando, ela vai se isolando, que é a forma que ela tem de se defender. Então não adianta. O que adianta eu falar? O que adianta eu manifestar, sendo que ou eu não vou ter atenção, ou eu vou ganhar bronca de tudo. Então talvez ela vá levar para a vida dela uma vida de isolamento, uma vida que ela não vai conseguir ter voz para se impor. Ela vai ter medo de falar não para as pessoas, etc. e tal. Então isso aí talvez seja uma primeira estratégia. Imagina uma segunda estratégia, uma criança que aprende que quando ela grita, ela esperneia, ela quebra, ela consegue tudo. E de repente ela acredita que lá fora que a vida vai ser uma extensão desse tipo de pirraça. Então ela sempre vai ser aquele sujeito de querer ganhar tudo no grito. É igual a gente vê hoje, por exemplo, pessoas que não concordam com a tua ideia, aí já começam a alterar a voz e já começam a querer partir para belicosidade. Você vai ter já uma criança que, às vezes, o silêncio dela foi compensado por alguma coisa, né? Por ganhar alguma coisa. Boa parte dessa geração que está chegando vai por esse lado. Exato. E aí, o que acontece? O tablet, o celular, né? E futuramente, o que vai fazer? Vai permanecer quieta e depois se dando um presente. Ah, tá, eu aguento toda a humilhação, todo o assédio, mas depois eu me compenso, né, me dando um presentinho. Aí eu me dou um celular novo, eu me dou um dia no spa, não é mesmo? De dengos, etc. Mas ela não percebe muitas vezes que ela ainda está na mesma história da própria criança. Isso. Agora eu acho que tem aquela criança também que ela não vai reproduzir a infância dela depois. Eu acho que vai ter a criança que depois que for o adulto, o que vai fazer, Rafa? Vai bancar o rebelde e querer fazer o contrário. Então, ou seja, né, se na infância eu passei muita fome, muita coisa, sabe, eu vou fazer o contrário. Tudo que eu não tive, eu vou ter agora. De um lado eu estou no vício e no excesso. No excesso de quê? De pobreza, no excesso de fome, no excesso de não sei o quê. Aí depois eu vou para extravagância, eu vou ali para o narcisismo, aí eu vou ficar postando foto lá, sabe, daquele churrascão, daqueles uísques caríssimos, aquela coisa toda, né? A criança não teve a bicicleta, agora ela precisa ter 10 carros. Exato. Então eu acredito muitas das vezes que a constituição da criança rege muito o que vem depois. E muitas das vezes, Rafa, a gente vai ter que, terapeuticamente, retornar, conseguir vislumbrar no meio de toda essa bagunça de informação o que de fato fomos nós em criança e o que dessa criança persistiu e reverberou na minha vida como um todo, né? Total, conseguir se aproximar dela, olhar para ela, né? Isso. Reconhecer ela, sentir o que ela está sentindo no grau que ela está sentindo. Porque é o que eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas questionam essa questão da criança. Ah, mas já passou, eu não tenho mais nada a ver com isso, minha criança sofreu demais, mas hoje eu estou super bem. É que a gente não imagina a condição e como aquela criança percebeu isso, né?
Muitas vezes uma história contada na infância de uma determinada forma, com uma determinada intensidade, aquilo gera um trauma. Muito. Uma pequena história, um canto da vaca da vaca amarela que pulava a janela. Isso pode ter gerado uma criança, introjetou de uma forma que gera um aprendizado para ela. E a gente não imagina isso, né? Porque a gente foi suprimindo, foi né, tentando lidar com as coisas de uma determinada forma, que aquilo hoje pode não me afetar, mas aquela criança foi afetada. E lembrando, Rafa, o Freud, quando ele observava o netinho dele, quando o Freud olhava para o netinho já precocemente, ele usava um peãozinho, e ele jogava o peão, depois puxava o peão de volta, e ele ficava repetindo, né? Isso tudo. E a relação que ele tinha com esse peão era representativamente a relação que ele tinha com a mãe, era o desejo, né, que ele tinha da mãe. Porque a angústia dele era de ver a mãe tendo que se afastar dele. E no momento que ele desloca para aquele peãozinho, né, ele tem o controle. Então agora ele está no domínio, no controle. E aquilo faz com que a ansiedade dele baixe. E Rafa, olha quantas pessoas a gente vê dentro da clínica, e isso aí parece assim até algo profundamente repetitivo, até em questão de casos. De pessoas que ficaram tão fixadas na história da infância dela, e muitas vezes histórias trágicas, histórias horríveis. Quantas pessoas que falam assim, meu pai bebia compulsivamente, tralalá, de repente às vezes vai casar só com um homem bêbado. Quantas pessoas, por exemplo, falavam assim, meu pai era violento comigo, me batia constantemente, eu batia na minha mãe, vai arranjar depois um parceiro dessa mesma forma. Ou é agressivo com o parceiro. Ou então, né, faz igual o menino Hans, né, incorpora, né, o controle. Exatamente. Então, quantas pessoas que você fala, nossa, ele viu a infância inteira o pai batendo na mãe e agora está batendo na esposa. Mas nesse momento, o que vai ali no momento que ele bate na esposa, é justamente a sombra dessa criança. É o momento que essa criança ela toma parte dessa história dela e faz na história o papel de protagonismo. Ela incorpora o aspecto sombrio da vida dela, do medo dela, que é o pai. E o Batman faz a mesma coisa, né? Conta do Batman pra gente. Porque o Batman, ele é uma criança que uma vez ele caiu numa espécie de um buraco muito fundo, que ele não conseguia sair lá de dentro. Depois ele percebe que é tipo uma caverna. E quando vai anoitecendo, sai um monte de morcego em cima daquela criança. Aquela criança fica totalmente dominada pelo medo e assustada. Ou seja, o morcego é um trauma para ela. E depois, quando os pais levam o pequeno, né, Bruce, né, para assistir ali uma peça de teatro, nessa peça de teatro tem atores vestidos de morcego. E ele começa a vir o trauma dele daquele dia. E quando ele fala, pai, mãe, eu quero sair daqui, eu quero ir embora, acontece aquele problema fatídico deles serem assaltados, o pai e a mãe serem assassinados. O Batman depois, ele vai ter que, momentaneamente, em momentos da vida dele, incorporar uma sombra dele. De inconformidade, de ira, de desejo de acabar com todos aqueles que representam o medo dele, mas para isso ele tem que jogar no corpo dele o medo, o trauma principal, que é do morcego. Então ele se veste de morcego e faz exatamente com os bandidos eles terem medo daquilo que ele passou dentro daquela caverna. Então olha para você ver tudo, a relação caverna, a fantasia dele. Então quantas das vezes, Rafa, a gente não se transveste também dos nossos demônios? Sim. Quantas vezes a gente teve uma mãe, às vezes, que não foi afetuosa, que foi muito infeliz, às vezes, na maternidade dela, e a gente depois vai reproduzir isso nos nossos filhos, né? De uma forma muito severa. Quantas das vezes a gente vai pegar e vai ter que incorporar esses demônios internos, né? Esse diabo, né? Igual a gente falou, né? Que nos divide e que não tem nada a ver com questões de ordem religiosa, né? Uhum. Que são os nossos medos, nossos demônios internos mesmo, nossas coisas mal resolvidas, né?
E aí vem aquela parte do Lacan que eu falei. Isso não dá prazer. Uma pessoa que reproduz a sua sombra, uma pessoa que reproduz os seus demônios internos, os seus medos, para infligir o medo no outro, ele não é feliz. Mas o Lacan esclarece. Ele não está buscando prazer. Ele está buscando o gozo. E o gozo é a satisfação daquele pequeno menino, do netinho do Freud, de agora estar controlando a situação. Ter controle. Mas tem algo muito sádico também por trás disso. Total. É igual o Sr. Grey, né, dos 50 Tons de Cinza, que você pode ver que ele reproduz nas mulheres aquilo que ele vivenciou mais novo. E numa sala vermelha, né? Um quartinho vermelho, né? E o mundo dele é cinza, porque o mundo dele é uma mistura de luz e da sombra dele. Ele sempre vai ser sombrio, ele não vai conseguir se entregar o amor, ele não vai conseguir entregar o corpo dele para que ele confie na outra pessoa. Ele precisa de uma pessoa objetal, que ele controle e que ele inflinja sobre essa pessoa as mesmas dores que ele sentiu. Então isso é muito sombrio, isso aí vem de muito lá de trás. Fala aí, Rafinha. Nossa, perfeito. Vintão. Só pra vintão já. Nossa, velho, passa muito rápido, é muito louco. Mas, só pra não deixar o pessoal confuso, porque como assim não dá prazer, mas dá gozo? Isso. Né? É pra gente compreender não é de gozar, que muitas vezes, sim, que muitas vezes o gozo vem da satisfação do controle. Isso. Eu tenho essa situação sobre controle, porque eu conheço ela. Eu conheço essa situação, então está na minha zona de conforto, né? Me satisfaz, mas não é prazeroso. Não. Nem sempre é prazeroso. Só diminui um pouco minha ansiedade, porque agora o monstro da história sou eu. Exatamente. Olha, vocês estão sacando a sutileza dessa sombra? Né? Por que muitas vezes a gente cai em repetições, relações repetidas, situações repetidas, simplesmente porque tem um ganho ali? Eu tô no controle, eu conheço isso aqui? Isso. E detalhe, né? Porque nós temos sede de poder. Lá no nosso íntimo. Depois, um outro vídeo, a gente pode trabalhar um pouquinho a questão do próprio Alfred Adler, que ele fala do complexo de inferioridade. Nós, a princípio, nós somos inferiores, nós temos esse sentimento de inferioridade porque a gente é pequenininho, a gente é criança, a gente é frágil, a gente está muito à mercê dos outros, está muito dependente dos outros. E nós temos essa sede de poder, de um dia crescer e ficar forte como o outro, né? E na visão da criança, quem é o poderoso, quem controla tudo, é quem põe o terror na turma. Infelizmente. É aquele que gera o medo nos outros, é aquele que dá a palavra final. E isso fica muito incrustado. Então, muitas das vezes, ele vai se tornar um chefe parecido com o pai autoritário e agressivo que ele era. Infelizmente. É assim, né? Perfeito. Olha lá, já chegou lá o final do nosso rolê. Gente, valeu demais. Ficamos aí no nosso segundo vídeo sobre criança ferida. E se deixar, a gente vai muito aí. Perfeito. Cada vídeo a gente vai estar mais criança aqui. Mais Mas nessa vontade de investigar, de curiosidade, acho que a criança que não está ferida é sobre isso, né? Isso. Mas podemos encerrar aqui. Continuamos com a temporada sobre sombras. Tem muita coisa ainda para explorar, né? E é interessante que nessa exploração a gente está se explorando também. Então não é fácil fazer um vídeo sobre sombras. Quando eu tô ouvindo um amigo aqui, fica, nossa, caramba, e eu faço foda, isso, né? eu faço aquilo, né? Muito embora a gente tá no processo terapêutico também, isso aqui a gente fala pra gente ouvir, né? Eu sempre falo, presta muita atenção no que você tá falando, a sua necessidade de falar que é pra você. Né? Perfeito. Então eu tô lascado, né? Eu tô ferrado nessa Quando a gente escolhe o tema de sombra pra falar, que tem alguma coisa aqui querendo ouvir isso, né? E, enfim. Bom, segue a gente, compartilha esse vídeo. Dá um joinha aí. Dá um joinha, se inscreve no canal, comenta. Como chega isso em vocês? Fala pra gente como tá essa criança aí, como você tem olhado pra ela. Ela só precisa ser vista, né? Ser acolhida, reconhecida, né? Ela tá ali, ela tá esperando para tá gritando aí dentro para esse reconhecimento, receber esse afeto gostoso
Todos nós, gente, todas as nossas crianças querem receber esse afeto, quer ser vista, né? É uma frase que eu acho muito bonita que para uma criança, muitas vezes eu te amo não quer dizer nada, mas eu te vejo tem um peso muito maior, né? E a criança não morre, né? Não. Mas ela pode ser revista e ressignificada. Ressignificada, essa é a palavra, ressignificada. Então, não importa a idade que você tem, não importa qual a sua jornada, essa criança tá ali, ela não morre. Então, sempre é tempo de olhar para ela, né? Isso, tá? E depois vai ter a criança e os pais também. Vamos fazer a sombra dos pais. Ai, isso, meu Jesus. vai ser terrível. Gente, um beijo. Obrigada. Valeu, e até. Tchau, tchau.